Olá, meus irmãos, graça e paz do Senhor Jesus. Ótima quinta-feira para todos nós, né? No confinamento dos homens, mas na liberdade do Espírito, é o que temos dito. Além disso, nada substitui um abraço. Então estamos aqui online, mas sentindo muita falta de dar aquele abraço, de dar aquele beijo. E daqui a pouquinho estaremos juntos em nome de Jesus. Amados, nessa quinta-feira eu quero guardar, sempre deixo a quinta-feira para responder algumas perguntas. E nessa quinta-feira eu quero responder uma pergunta que é uma espécie de provocação que eu quero fazer. Afinal de contas, a Bíblia é a palavra de Deus? A Bíblia se transforma na palavra de Deus à medida que ela encontra-se com Jesus? Ou a Bíblia apenas contém a palavra de Deus? Irmãos, nós podemos afirmar categoricamente, se você é um crente fiel, se você é um crente ortodoxo, se você é alguém que realmente procura manter uma boa teologia, uma vida cristã saudável, você deve afirmar que a Bíblia é a palavra de Deus. Por quê que eu devo afirmar isso? Bom, em primeiro lugar, porque o próprio Jesus disse isso. Ele falou em Mateus 22, 29 o seguinte: errais por não conhecer as Escrituras. Interessante isso, porque quando Jesus fala de Escrituras, o que ele está se referindo? Ele está se referindo a todo o Antigo Testamento, chamado ali, dos Salmos e Profetas, além da Torá, obviamente, da lei, a lei, os Salmos e os Profetas. É interessante que algumas pessoas querem desvincular Jesus do restante da Bíblia, porém nem o próprio Jesus fez isso. Jesus, ele cita durante a sua vida, e aquilo que está registrado nos evangelhos, ele cita todos os grandes personagens do Antigo Testamento. Jesus cita Adão, Jesus cita Abraão, Jesus cita Jacó, Jesus cita José, Moisés, Josué, Davi, Salomão, Elias, Eliseu, enfim, além dos profetas, além de vários reis, ele cita quase todos os principais personagens do Antigo Testamento. Ou seja, Jesus dá anuência para esses personagens, tornando esses personagens verídicos, e ele não faz nenhuma correção do texto bíblico. Ele não fala, por exemplo, olha, vocês leram lá sobre Adão, mas não foi bem assim. Não. Jesus, pelo contrário, ele reafirma as verdades que estão nas Escrituras. Portanto, no Antigo Testamento, o próprio Jesus deu anuência para ele. O próprio Jesus confirmou a sua veracidade. Mas eu queria ler com vocês dois textos. Um deles que está no livro de Atos, no capítulo de número 4, versículo de número 24. Diz assim: ouvindo isto, unânimes levantaram a voz a Deus, dizendo: Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo que nele existe. Ou seja, aqui estamos diante dos apóstolos, efetivamente Pedro e João, e eles estão fazendo uma oração. E eles fazem a oração dizendo: Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra e tudo que neles há. Agora, olha só, versículo 25. Que disseste, olha só, que disseste por intermédio do Espírito Santo. Ou seja, o Deus que criou o céu, a terra e tudo que nele há, e falou por intermédio do Espírito Santo. Agora, o que ele falou por intermédio do Espírito Santo e aonde ele falou? Que disseste por intermédio do Espírito Santo? Por boca de Davi, nosso pai teu servo, porque se enfurece os gentios, e aí ele cita um salmo. Então o que ele está falando aqui? Pedro e João, apóstolos, estão falando o seguinte, veja bem: Deus falou através do Espírito Santo na boca de Davi no salmo tal. Então o que ele está querendo dizer? Que quem falou naquele salmo, e obviamente aí podemos incluir todos os salmos, foi o próprio Deus na boca de Davi pelo Espírito Santo. Então não há dúvidas de que estamos falando da palavra de Deus inspirada com toda a sua autoridade, toda a sua inerrância e infabilidade. E aí eu quero ler mais um texto para encerrar. Segundo livro de Pedro, capítulo de número 3, versículo 16. Segundo Pedro 3, 16. Diz assim, falando de Paulo, ao falar acerca desses assuntos, como de fato costuma fazer, olha só, Pedro falando de Paulo, ao falar acerca desses assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, então ele está falando, ao falar desses assuntos, como ele faz as suas cartas normalmente, nas quais há certas coisas difíceis de entender. Ele fala, Paulo fala uns negócios que é meio difícil de entender, eu concordo com ele,
que os ignorantes e instáveis deturpam. Que os ignorantes e instáveis deturpam. Paulo fala coisas difíceis de entender, como os ignorantes e os insensatos deturpam. Aí ele finaliza dizendo, como também deturpam as demais escrituras. E aqui escrituras com a letra maiúscula. Veja bem, Pedro está dizendo o seguinte, Paulo fala algumas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e insensatos deturpam, como deturpam as demais escrituras. Ou seja, põe Paulo no mesmo peso das outras escrituras, que Jesus já havia falado que eram inspiradas por Deus. Ou seja, o que temos do Antigo Testamento, Jesus deu anuência, e o que temos no Novo Testamento, ele também deu anuência, porque Pedro colocou essas duas coisas como escrituras inspiradas por Deus. Eu espero ter conseguido dar uma boa clareada no assunto para vocês. Por fim, eu quero dizer duas coisas. Primeiro, por isso que a gente sempre indica a vocês, antes de ouvir alguém na internet, fale com a gente. Antes de ouvir esses videozinhos que aparecem para você no WhatsApp, pergunta, porque você pode estar diante de alguém que é um herege, alguém que não coaduna com a verdade da Bíblia e que até se disfarça bem. Nós temos muitos por aí nos dias de hoje, né? Disfarçam-se de crentes, disfarçam-se de fiéis a Deus, mas não são. Então foge desses indivíduos. Paulo e Pedro vão falar muito sobre isso. Foge de indivíduos que tais coisas fazem. Foge, foge, foge. Segunda coisa que eu quero dizer para você, quer aprender um pouco mais sobre isso? Escola do Crescimento. Sem ser essa quinta hoje, na próxima quinta-feira vamos começar uma matéria nova, que é uma cruzada em favor das Escrituras. Nós vamos empreender um grande compêndio bíblico sobre autoridade, inerrância, infabilidade, inspiração, e vamos afirmar categoricamente a Bíblia é a palavra de Deus. Então venha comigo a partir da próxima quinta-feira. Nós começamos, depois vai demorar um pouquinho para começar no sábado também, mas quinta-feira que vem a gente já começa na Escola do Crescimento, tá bom? Deus abençoe você, fique com Deus e ótima quinta-feira para todos.